Olá, tudo bom? Eu sou o professor Rômulo Barudi, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Sabe por quê? Vem comigo porque cai no vestibular. E aí, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um dos temas que vocês mais gostam na vida de vocês, que é mobilidade urbana. E aí você deve estar pensando, por que o Barudi está fazendo essa cara de deboche? Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Imagina você que estava com aquele soninho gostoso antes de sair com seus pais ou antes de ir para o colégio, e aí você pegou aquele alarme maravilhoso do seu celular ou seu despertador, o que for, e aí você falou assim, por que não mais 5 minutinhos, né? E aí o que aconteceu? Você botou mais 5 minutinhos, que enfim, acabaram virando 10, naqueles 5 minutos de humanas, sabe? Que vai virar uma coisinha a mais. Então, e aí você deixou um tempinho passar mais, você acordou, levantou da sua cama, fez tudo o que tinha que fazer, e aí você desceu para poder, né? Você saiu de casa para poder ir para o colégio, para poder ir para o mercado, para o que for. E aí você já viu aquele olhar, né? Do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, já te olhando assim meio... acho que isso não vai dar bom. E aí o que aconteceu? Aqueles 5 minutinhos, aqueles 10 minutinhos acabaram virando 2 horas de engarrafamento. Já parou para ver isso? Ou então, aqueles 5 minutinhos, aqueles 10 minutinhos viraram 2 horas esperando o próximo ônibus chegar. E geralmente quando ele chega naquele jeito legal, sabe? Cheio de gente, entulhado de gente, e aí você faz uma simulação de Tetris ali, tenta se encaixar, né, nas pessoas que tem ali, naquele espacinho, né? Você descobre como que é possível colocar tantos corpos ao mesmo tempo dentro de um meio de transporte, e aí você vai até algum lugar, que às vezes você nem quer saber mais que lugar que você está indo, você só vai, né? Você só existe ali, só flui. Então, a aula de hoje envolve justamente esse tema, e ela não cai apenas na sua vida praticamente todos os dias, ela cai também no vestibular. Então, dentro da ideia da mobilidade urbana, a gente precisa entender que o Brasil tá figurando, né, em um top, né, em um ranking de maiores de cidades que tem as maiores horas perdidas em congestionamentos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo acabam sendo os grandes campeões do Brasil nesse processo em relação a outras cidades do mundo, né? Para nossa sorte, não temos o recorde ainda, né? Mas a gente consegue reparar também nesse processo que quando a gente fala sobre esses congestionamentos, como os congestionamentos que existem aqui no Brasil, nessas grandes metrópoles, nós também temos esse tipo de congestionamento em países como a China, que tem uma superpopulação, em países como a Índia, como o Paquistão. Na China, inclusive, graças ao aumento da sociedade de consumo, mesmo que eles contem com rodovias muito largas, mesmo que eles contem com estruturas que são, caracas, gigantescas, eles acabam não tendo estrutura o suficiente, capital o suficiente para conseguir atender todas as demandas sociais. Então, quando tem uma volta de feriado, quando tem alguma coisa acontecendo assim, cara, engarrafamento na certa. Então, para a gente conseguir entender de que forma que a mobilidade urbana é importante, a gente precisa diferenciar 2 modais diferentes. Os modais que são coletivos e os modais que são de massa. Então, quando a gente fala sobre esses modais de massa ou coletivos, você já começa a pensar assim, poxa, mas eu estava acostumado em modais, né, meios de transporte como rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial. Então, esses caras se enquadram dentro desse processo. Quando tem, por exemplo, um modal rodoviário, quando tem os ônibus dentro do modal rodoviário, eu estou falando sobre transportes que são coletivos. Quando eu falo sobre as vans ou as peruas, né, dependendo do lugar que você viva, a gente também está falando de modais que são coletivos e alternativos, porque os ônibus são principais. Então, quando você mora também em algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, você tem as versões de BRT, né, que são aqueles ônibus com anexos, sabe qual é? Ônibus minhocão. Então, você também tem transportes coletivos, que são bastante flexíveis. Mas, quando você fala sobre modais de massa, são aqueles que têm uma capacidade de carga de pessoas muito, muito grande. E aí você tem, por exemplo, ali, trens, metrôs, barcas, balsas. Então, esses modais de transporte, eles têm uma capacidade de carga de pessoas, de produtos também tão grande, mas tão grande, que eles acabam criando um sistema com os modais coletivos, que são um sistema tronco alimentado. Então, quando eu tenho esse sistema entre tronco e alimentados, né, as vias que alimentam a cidade, a gente já consegue perceber a diferença de flexibilidade. Enquanto os sistemas de massa, os modais de massa, acabam sendo como grandes espinhas dorsais, como grandes colunas que vão integrando todo o resto do sistema urbano,
Os ônibus e outros meios de transporte coletivos alternativos acabam se integrando de forma mais complexa ao interior da cidade. Lembra que quando eu estou falando de um bom planejamento urbano, a hora do rush não fica tão grande quanto deveria. Ou seja, aquele tempo de engarrafamento, aquele tempo parado no trânsito, apinhado dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem, ele é menor. Mas quando tem cidades que sofrem com um inchaço urbano, ou seja, com uma infraestrutura que é incompatível com o tamanho da população, ou macrocefalia urbana, que é outro conceito que a gente usa, que é a mesma coisa que inchaço urbano, tá? A gente está falando de cada vez mais engarrafamentos cada vez mais longos, uma qualidade de trabalho cada vez pior, uma produtividade cada vez menor, porque o tempo que você perde no engarrafamento para ir para o seu trabalho é um tempo que você perde no trabalho. O engarrafamento que você pega no rush de retorno, no seu movimento de volta do pêndulo, você acaba tendo um problema, porque você chega mais cansado em casa. Então tenta imaginar que esse processo de ida e de volta, quando tem uma boa mobilidade urbana, acaba se transformando numa grande dor de cabeça para todos nós. Barude, mas onde eu vivo é bem mais rural. Não tem esses problemas de engarrafamento, mas aí existem outros problemas de mobilidade, como por exemplo, a escassez de ônibus, a escassez de meios de transporte que te conectem até os lugares. E aí você acaba se acomodando a entender que aquela única linha que você pega, que passa 2 vezes por dia, é o suficiente, mas cara, não é. E se não é, significa então que isso acaba virando, de novo, uma dor de cabeça. Então seja você do campo ou da cidade, você também consegue perceber o tamanho do problema que existe em relação a essa mobilidade, seja em cidades pequenas ou em metrópoles. E aí você pode pensar assim, caraca, então não tem mais solução. Estamos muito mal nessa rodada. Então, cara, você não tá mal, relaxa, porque existem vários projetos urbanos, não apenas no Brasil, mas também no mundo, que envolvem a modernização da estrutura das cidades. Eu tenho a formação de plazas, eu tenho a criação de corredores de VLTs, né, que são aqueles trens elétricos, né? Eu tenho alguns ônibus elétricos que passam, você consegue ver isso, por exemplo, no centro de São Paulo, né? Os VLTs você consegue ver no centro do Rio, por exemplo. Então, existem alguns meios de transporte que acabam complementando as estruturas já existentes. Isso acaba criando uma redinamização na cidade, não apenas por uma questão ambiental, mas também por uma questão logística mesmo. E lembra que isso acaba favorecendo a formação nas periferias, em outras cidades mais afastadas dos centros, novas zonas de atração de capital produtivo, novas zonas que atraem o capital industrial. E aí entra uma outra ideia. Lembra que, além disso, a cidade também vai acabar fornecendo, como meio de transporte individual, os micromodais, como, por exemplo, as bicicletas, os patinetes elétricos. E aí eles podem ser tanto de ordem pública, como algumas cidades europeias fazem, como envolvendo o aluguel mesmo, que é o que acontece bastante aqui no Brasil. Então, tenta imaginar que dentro desse processo, onde existe a entrada de mais bicicletas, de mais patinetes elétricos e também desses modais de integração, a gente já está vendo que a mobilidade urbana está tomando um outro patamar, está tomando uma outra estrutura. E dentro dessa condição, a gente consegue perceber que se pra gente, que é a sociedade, já existe essa remodelação, para o capital também vai existir. Então, eu tenho a criação, por exemplo, de portos afastados, ou a criação de aeroportos afastados, que a gente chama de hub ports. Tudo bem? E aí esses hub ports, eles acabam acumulando tudo ali, né? Eles se afastam do centro para poder ter área disponível. Então eles desenvolvem ali um centro de container, um centro de contato logístico, de conexão logística. Eles têm toda uma administração própria, como se fosse uma mini cidade portuária ou aeroportuária, que consegue atender aquilo ali. E isso acaba servindo de exemplo para a gente conseguir entender essa questãozinha do Enem. Vamos dar uma olhada nessa questão. Quando você lê esse texto da questão, o mais importante para você conseguir compreender são os conceitos chaves, as ideias que estão sendo propagadas ali. Vale sempre muito a pena, quando você vai fazer uma questão que tem um texto desses, ainda mais quando você estiver cansado, sempre marcar as palavras-chave, fazer algum rabisco, fazer alguma anotação que mostre quais são as ideias que existem ali. Existe também uma estratégia, você pode tentar imaginar que tipo de tema que esse cara está querendo trabalhar. No caso dessa questão, ele está indo muito menos para o espaço urbano e muito mais para o espaço empresarial e industrial. Mas ele está falando da mesma coisa, que é essa logística de transporte, que é esse desenvolvimento de novos modais urbanos. Então, com isso, você consegue reparar que a cidade vai começando a desenvolver várias estruturas que favorecem a criação de centros de logística, de centros de distribuição de capital. A gente consegue perceber que isso cria toda uma especulação imobiliária para essa criação.
de centros de distribuição de capitais para centros de produção, cidades industriais. Então eu tenho uma oferta que acaba permitindo essa nova gestão, mais afastada do centro, porém numa área muito maior disponível, muito mais barata, um fornecimento de uma mão de obra, né? O desenvolvimento de uma mão de obra que acabe sendo especializada ou qualificada. Então é muito comum nessas zonas, nesses novos espaços logísticos, existirem centros universitários, centros de pesquisa, escolas técnicas, que acabam agregando todas essas demandas. É isso que acaba fazendo com que a letra E dessa questão tenha muito mais sentido do que todas as outras no que se refere a essa lógica, sobre a logística que envolve o desenvolvimento econômico nessas áreas urbanas, sejam centrais, sejam periféricas. Nesse caso, principalmente mais periféricas. Então, meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!